Dado Dolabella nunca bateu em nenhuma namorada sua. Ele só é um cara muito azarado, que sempre que ele vai ajudar alguém, a pessoa tropeça, cai, quebra 5 ossos do corpo. Não foi com essa delicadeza que você está descrevendo, né? Não, foi exatamente assim. Eu peguei pela camisa e puxei pra trás. Peguei pela camisa e puxei pra trás. Aí você vai ver o boletim de ocorrência. Cara inchada, costela quebrada. Então é só um cara muito azarado. E hoje, pro azar dele, nós vamos analisar o azar de Dado Dolabella. Será que ele é um bom mentiroso? Um mau mentiroso? Será que ele tá mentindo? Ou ele realmente é apenas um rapaz sem muita sorte? Vamos dar uma olhada aqui então sobre esse cara que está sendo publicamente acusado pela internet de ter agredido a própria namorada nos últimos dias. Vamos dar uma olhada em tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar sobre o caso de Dado Dolabella, ele que recentemente teve uma situação exposta pela própria namorada, parece que depois ela voltou atrás, falou que não foi bem assim, que não foi agredida coisa nenhuma, só um desentendimento besta e a gente vai ver o Dado falar sobre isso, ele já foi acusado inclusive, e até mesmo, se eu não me engano, condenado por ter agredido outras mulheres. Então, vamos dar uma olhada em Dado Dolabella. Vamos ver o que ele tem a dizer pra gente sobre esse e sobre os outros casos. Teria ela sido pressionada por panos quentes? Antes tinha chegado a informação de que ele tinha desistido da entrevista. Você pensou em desistir da entrevista? Não, é porque... Muito interessante, né? O Cabrini, eu já elogiei várias vezes ele como entrevistador, mas olha que interessante o que ele faz. Ele abre a porta para cumprimentar as pessoas que vão participar da entrevista, no caso o Dado Dolabella e a namorada, e quando o Dado vem esticando a mão para cumprimentá-lo, o Cabrini fala: tudo bem? Você pensou em desistir da entrevista? Aí o Dado, não é, porque... Enfim, isso nada mais é do que o gatilho de surpresa. A gente sempre fala, né? Uma das formas de você provocar uma reação na pessoa que você está conversando para tentar extrair informações dela é provocar um gatilho de surpresa. Falar alguma coisa inusitada, uma coisa que a pessoa não espera. Aquilo, naquele momento, vai gerar uma resposta muito genuína. Você vê que até o Dado fica até pego de surpresa. É que... Vista. Você pensou em desistir da entrevista? Não, é porque... usa até um agregador de tempo ali. Duas coisas, assim, que eu acho, né? Nessa situação que a gente tá vivendo agora, eu e a Marcela, o poder de fala é dela, não é meu. Você recebeu alguma pressão Pra estar aqui? Exatamente. Claro que não. Para defender o Dado, por exemplo? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Shrug no ombro esquerdo ali. Micronegação de cabeça e uma não visualização, né? O que é o shrug, pessoal? Quando a gente fala shrug, né? Aqui ela demonstra um shrug. Pra estar aqui? Exatamente. Claro que não. Para defender o Dado, por exemplo? Claro que não. Claro que não. Claro que não. A voz fica mais aguda, uma micronegação de cabeça, uma visualização e um shrug. O shrug, esse dar de ombros, ele é uma microvariação de um gesto completo, que é esse daqui, ó. Isso aqui é o gesto completo. É o não sei, não faço ideia. Só que como a gente, quando é adulto, aprende a fazer os sinais de maneira mais velada, ele sempre vai sair um shrug, que é uma pontada, que é uma variação desse grande gesto, que vai sair geralmente assim. Ou apenas com a mão aqui. A pessoa faz isso aqui, ó. Só tem um shrug. Com a mão também. Vamos seguir. Briga com uma mulher por causa de sal? Não. A tensão está no ar. Quando você agrediu mulheres, você foi covarde? Você tá afirmando isso? Estou perguntando. Isso aqui é interessante, né? O cara, ele foi condenado por ter agredido mulheres, e aí quando perguntam pra ele se ele foi covarde, ou seja, você acha que você errou? Isso aí é você que tá dizendo. Ele devolve com uma pergunta, né? Você tá afirmando que eu fui covarde? Não, eu estou perguntando, o Cabrini falou. Você é acusado por 6 mulheres. Acusado, né? Luana, Esmeralda, Viviane, Marina. Ele bem sabe que as acusações de violência fazem parte de sua complicada biografia. Estamos diante de um ajuste de contas penoso, mas inevitável. Complicadíssimo. Vamos ver quais são as versões dele. Eu me considero... Você se considera uma pessoa machista? Não. Eu me considero veganista. Olha, depois que ele fala, ele dá até um micro sorriso, né? Eu me considero veganista. Você consegue ver aqui, ó, pelos cantos dos lábios dele. Depois que ele fala, ó, dá pra perceber o cantinho do lábio dele levantando, no micro sorriso. Eu me considero veganista. Um sorrisinho aqui. O que é esse sorrisinho? O smirk, né? Enfim. Ele é uma sensação que a gente tem muitas vezes de superioridade, ou uma sensação de satisfação por achar que nós demos uma boa resposta, que a outra pessoa vai acreditar,
ou que as pessoas que estão vendo vão acreditar? Cara, essa resposta foi boa, essa vai colar. E a gente tem uma pequena satisfação com aquilo. E detalhe, né? O Cabrini pergunta se ele se considera machista. Ele vai lá e fala: eu me considero veganista. Eu me considero humanista. E várias negações de cabeça, né? Eu me considero humanista. E sempre um sorrisinho. Por quê? Porque ele tá jogando boas respostas para gerar uma boa imagem pública. Olha, o cara é humanista, o cara é vegano, etc, etc, etc. Pra mim, com todo respeito às pessoas que são veganas, mas eu nem sei se ele leva essa parada de vegano a sério, mas tem um ponto, né? A galera que é vegana geralmente acha que tem superpoderes, e a melhor representação desse tipo de pensamento pra mim tá naquele filme Scott Pilgrim, que é baseado numa HQ, Scott Pilgrim contra o Mundo, que o cara só por ser vegano ele é superior ao resto dos seres humanos, ele tem superpoder. Enfim, devaneios à parte. Por que ele cita que ele é vegano? Qual que é o grande ponto aqui? Isso tá lá em Getting to the Truth, isso tá tanto em Telling Lies, enfim. Uma das formas mais rápidas de você gerar conexão e fazer as pessoas acreditarem que você é inocente é fazendo referência a algum tipo de grupo ou valores morais. Então imagina, alguém pergunta algo pra você, você fala assim: meu irmão, eu sou cristão. Pelo amor de Deus, você acha que quer fazer um negócio desse? Eu sou cristão, cara. Eu sou pastor. Eu sou casado. Eu sou pai de família. Então, você cita uma fala dando a entender que você pertence a um grupo, que seja um grupo socialmente, publicamente conhecido como tendo valor moral, e você se alia, você diz que você pertence àquele grupo. É uma das formas mais rápidas de você gerar valor para outra pessoa, sem ter que explicar quem é você. E parece que é isso que o Dado faz nesse momento. Outubro de 2008. O primeiro caso rumoroso envolveu sua então namorada, Luana Piovani. Uma briga em uma casa noturna na Gávea, no Rio de Janeiro. O que era uma comemoração termina em agressão a Luana. Você reconhece que você agrediu a Luana? Olhos arregalados, né? Cantos dos lábios esticados lateralmente. Aqui a gente tem uma expressão facial de medo. Musculatura risórios no canto esquerdo do lábio, bilateral na verdade, né? Com os olhos arregalados. Medo. Resposta, esse tema para ele é um tema, obviamente é um tema que dá medo. Para adquirir isso você pode comprar um monte de livro, sair lendo um livro atrás do outro, sair fazendo um curso atrás do outro. Só que eu tenho algo melhor para você. Ao invés de você sair comprando um cursinho atrás do outro, um livro atrás do outro, você vai aprender tudo isso de uma única vez em um único método, que é a nossa Black Friday Infinita Metaforando, onde você vai pagar uma única vez e vai ter acesso a todos os meus treinamentos de maneira vitalícia. Tudo que eu já produzi sobre análise do comportamento não verbal, sobre análise da entrevista, sobre como fazer perguntas, como se blindar contra manipuladores e muito mais. E também vai ter acesso a todas as formações que eu vou fazer, porque essa é uma assinatura vitalícia. Você paga uma única vez e tem acesso a todo o meu conhecimento, para você nunca mais ter que gastar dinheiro comprando curso ou livro sobre linguagem corporal, sobre comportamento, enfim. Para entender como funciona, clica no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo, mas corre que assim que acabar esse mês, essa oferta acaba. Então clica no link que eu te vejo por lá. Seguindo a análise aqui então. Houveram agressões mútuas ali naquele momento. Mas você... Agressões mútuas ali naquele momento, né? Negação de cabeça. agrediu? Agredia. Você tem Raiva, agredir. Né? Raiva em ter que afirmar isso. Sim, uma força física que ela não eu tem. reconheço, sim. Eu tava saindo, eu já era, sei lá, 3 horas da manhã, eu tava pedindo pra gente ir embora pra casa. Eu toda hora chegava e falava: cara, já são quase 3 horas da manhã. Amanhã eu tenho que estar gravando. Peraí, só mais um chopinho, só mais uma música. Teve uma hora que deu, sei lá, 3 e pouco da manhã, eu falei: ó, chega, eu tô indo embora. Sua comanda tá aqui paga, eu botei a comanda na bolsa dela, virei as costas pra ir embora. Quando eu virei as costas pra ir embora, ela me pegou pelo braço, aqui. Percebam que ele tá contando a história e ele não tira o olho dele, o olhar do Cabrini, né? Então, eu tava pra ir embora e aí eu botei a comanda na mesa, na bolsa dela, e aí eu me virei, quando eu me virei, ela me pegou pelo braço, aqui, ó, tá? O que é essa sustentação visual, né? Pode ser aquilo que a gente chama de visual facial checking, que é quando uma pessoa que tá contando uma história e ela quer que você acredite naquela história, pode ser que ela esteja mentindo, pode ser que não, enfim, ela quer que você acredite naquela história. O foco dela é olhar para o seu rosto para checar se você está comprando a história dela. Então ela vai olhar se você está balançando a cabeça, se você está intrigado e tal. Então,
O pessoal tem aquele mito que o mentiroso desvia o olhar. Tem até uns malucos na internet que falam que se olhar pra direita, pra um lado que tá criando, pro outro lado tá lembrando. Isso aí é maluquice, tá? Não caiam nessa. Mas tem uma pesquisa muito bacana chamada The Eyes Don't Have It, do Richard Wiseman, que ele tenta em 3 estudos diferentes, né, essa teoria, provar se a pessoa olha para um lado ou para o outro quando está mentindo, e ele descobre que, na verdade, quando a pessoa está mentindo, ela olha 30% mais para você, em vez de ficar desviando o olhar, porque ela quer saber se você está acreditando na história dela. Igual o Dado Dolabella aqui, né, tá fazendo gesto e olhando para você. Um bom indicativo de que a pessoa está sendo honesta, apesar de não ser, você não pode se apegar só nesse indicativo, mas um bom indicativo é a sincronia entre olhar e gesto. Então, se ela falar sobre algo, olha, então, eu tava lá, aquele dia que eu fui, eu entrei pelo salão aqui, né? Aí eu lembro que encontrei um pessoal sentado nas cadeiras ali, antes de ir pro palco. Tá vendo, ó? Essa sincronia entre a direção que eu olho e gesticulo, geralmente significa que eu estou me lembrando de uma situação mesmo e tô aqui nela, ó. Tá. Porque na direção do gesto é na direção que eu tô olhando. Agora, quando a pessoa fica muito tempo olhando pro seu rosto, pode ser que ela esteja tentando pescar se você tá acreditando na história dela ou não. E a unha dela entrou aqui no meu braço. Quando a unha dela entrou no meu braço, eu fiz assim pra me soltar. Me solta, me solta! Então foi só isso que aconteceu, né, pessoal? A mulher pegou ele pelo braço, porque ele botou uma comanda na bolsa dela, aí ele se virou pra ir embora, ela pegou ele pelo braço, ele falou, me solta, ela caiu e arrebentou todo o rosto e tal. Percebem que não tem muito sentido lógico na história dele, mas vamos. E quando eu falei, me solta, minha mão pegou com tudo nela e ela caiu. E ela caiu no chão. Isso. Muito bom, né, velho? Me solta. E dá um tapa sem querer no rosto da mina. Aí você agrediu. Ao ponto da mina cair no chão. Porra, nem o Lord Beerus tem um tapa tão forte assim. Puta, aí eu te pergunto, você considera isso uma agressão? Cara, esse cara aqui é manipulador, bicho. Isso aqui é complicado, hein? Olha o que ele faz, ele conta uma história e logo em seguida ele faz um believer, né? Ou seja, um believer é um acreditador. Ele te faz uma pergunta para que você valide a história dele. Cara, a história foi essa, você acha que isso aqui foi agressão? Então ele pergunta para você validar a história dele. Para você falar, não me parece. Pois é isso que eu tô falando. Isso aqui é coisa de manipulador, hein, cara? Mas vamos lá, é um rapaz injustiçado, sem querer, só mexeu o braço, acertou um tapa no rosto da mulher, sem querer, ela caiu, quebrou 50 ossos do corpo, mas foi sem querer. Nesse momento você agrediu. Aí eu te pergunto, você considera isso uma agressão? Sou levado a achar que sim. Então, eu também. O Cabrini não se dobrou, né? Falou, eu acho que sim, né? O Dado, pois é, eu também. Nesse momento... Não teve muito como fazer, né, Dado? Aí não deu pra fugir. Especificamente, sim. Você foi covarde? Fui covarde. Ó a raiva do cara, bicho. Ó a expressão de raiva dele. Os olhos estão arregalados aqui na pálpebra superior e a região intraglabelar tá tensionada, tá aqui, ó. Sim, fui covarde. A raiva que ele tá do Cabrini, ele fuzilando com o olhar. Cara. Fui porque... A mulher com... Fui covarde porque... Micronegação de cabeça, shrug, e aí ele continua a falar. Então, quer dizer, não acha que foi covarde, né? Homem, a força é completamente desproporcional. Depoimento da Luana Piovani. Meu rosto ficou completamente roxo pelos tapas que Dado me deu na frente de todos. Você não viu ela na praia no dia seguinte, namorando já? O rosto... então a Luana fala que o rosto dela ficou completamente roxo. Tá? E a primeira coisa que o Dado fala fala de uma outra história. Você não viu que ela tava na praia, etc, etc. Você não lembra disso? O que isso significa? E o jeito que o Cabrini lida é melhor, né? A pessoa fala alguma coisa na ideia de que você compra a história dela. Então quer dizer que na verdade foi tudo mentira, né? Porque ela tava namorando no dia seguinte, né? Da agressão. Não, então é mentira, né, Dado? Realmente. Mas ao invés disso, o Cabrini pergunta, o que você tá dizendo com isso? O que você quer dizer com isso? Significa como que alguém tá com a cara roxa vai na praia pra namorar no dia seguinte. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que ela não ficou roxa. Ela tinha, inclusive, ela fez corpo de delito e no corpo de delito dela ficou um vermelhidão no braço. Cara, aqui é muito bom, né? O Dado, ele é tão sem noção que ele não percebe que ele acabou de se contradizer absurdamente. Ele fala que ela apertou o braço dele. Essa é a versão dele da história. E aí ele fala que, vamos recapitular, a única coisa que aconteceu foi, ela pegou o braço dele, ele só abriu o braço e falou, me solta. E aí ela caiu no chão. A primeira história que ele contou pra gente agora foi essa. Aí o relato da Luana Piovani, ela disse que ficou com o rosto roxo. E ele fala, não ficou com o rosto roxo coisa nenhuma, porque no corpo de delito a única coisa que saiu foi uma vermelhidão no braço. Em que momento da história ele disse que apertou o braço dela?
No corpo de delito dela, saiu um vermelho no braço dela. Em que momento da história dele, ele contou, ele fala que apertou o braço dela? Segunda versão que ele contou, ela pegou no braço dele e ele só abriu o braço, me solta. E a menina caiu no chão. Aí ele vai lá e se autocontradiz. Não, mentira, não ficou com o rosto roxo coisa nenhuma, porque no exame de corpo de delito dela só apareceu um vermelhão no braço. Então quer dizer, ou ele tá mentindo muito, ou ele tá mentindo pouco, né? Ou ele tá ocultando alguma coisa, cara. O rapaz acaba de se contradizer hard aqui e não percebe. Você quer dizer que ela mentiu? Eu não sei. Cara, isso aqui é muito bom. Precisei usar maquiagem para conseguir me apresentar nos espetáculos. Eu e a camareira, que também foi agredida, saímos da boate. Ele perseguiu o meu carro e invadiu o meu prédio. Você se arrepende do que você fez com a Luana? Pô, não só com a Luana, de muito. Pô, não só. Ó, vejam a pergunta do Cabrini e vejam a resposta dele sem levar em conta as palavras. Olhem só pro corpo dele, o que ele tá demonstrando. Invadiu o meu prédio. Você se arrepende do que você fez com a Luana? Pô, não só com a Luana, de Pô, não só com a Luana, né? muitas coisas. Eu me arrependo de um monte de coisa na minha vida. É difícil acreditar nisso, cara. Difícil acreditar com essa postura aí, negação, shrug, hesitação na fala. Me arrependo, sei. Você reconhece que você a empurrou? Você empurrou a camareira? A camareira, empurrou a camareira. A Esmeralda? Eu não empurrei, eu afastei ela porque eu estava conversando com a Luana. Isso aqui é muito bom. A pessoa, quando ela quer, muitas vezes, manipular você ou te enganar, ela vai fazer uma alteração sutil de termos, como se fosse o estratagema número 1 de Schopenhauer, né? Ela vai sempre escolher um termo que melhor defenda a posição dela, o argumento dela, a situação. É tipo assim, um homem vai lá e trai. Mas você me traiu? Não, eu não te traí. Eu, infelizmente, fui fraco e a moça que estava naquela situação, enfim, eu acabei cedendo, mas eu não te traí não, em momento nenhum eu amei aquela pessoa, eu não te traí. Eu fui fraco e cedi. Tá vendo? É até uma traição do mesmo jeito, eu só tô usando uma palavra pra maquiar melhor a situação. Eu não empurrei, eu afastei. Porra, velho. Puta vida, cara, ainda bem que esse cara é ator, senão eu ia falar que ele tava no ramo errado, porque, poxa vida. A camareira? A Esmeralda? Eu não empurrei, eu afastei ela porque eu estava conversando com a Luana no chão. A Luana estava aqui, eu estava tentando levantar cara, a Luana. Sem vergonha, bicho. Que a gente estava ali há sei lá quantas horas bebendo. O que você fez exatamente? Eu afastei, eu fiz assim, peraí, dá licença que eu estou tentando conversar com... Eu nem vi quem estava se aproximando. Eu estava conversando com a Luana aqui, olhando para baixo, a pessoa veio por aqui me empurrando. E eu fiz assim, eu falei, peraí, eu tô conversando com a Luana. Ela tropeçou na Luana e caiu e levantou. Você concorda que você não... É muito bom a história, né? Eu tô conversando com a Luana aqui. A pessoa vem daqui. Eu empurro ela aqui. Eu empurro não, perdão. Eu afasto ela. Eu afastei ela aqui. A Luana tá aqui. Eu afastei a pessoa aqui. Só que a pessoa foi pra trás, mas tropeçou na Luana, que tava aqui. Então, assim... Ou a física e a lógica no mundo do Dado Dolabella funcionam de forma diferente, que ele empurra uma pessoa pra cá, ela tropeça em uma pessoa que tá aqui e cai pra lá, ou ele tá mentindo muito ou tá mentindo pouco de novo, né? É muito bom, cara, muito bom. E ela levantou mais rápido. Todas essas incoerências que vocês estão vendo na história dele, nessas inconsistências, ele conta coisas que não tem como ter acontecido da forma que ele tá contando, tipo essa. Eu tô conversando com uma mulher aqui, uma outra vem, eu empurro a outra pra lá e ela tropeça nessa que tá aqui, mas cai pra lá. Sabe? Enfim, essas incoerências, elas são comuns quando uma pessoa que tá mentindo, não tô dizendo que seja o caso do Dado, apesar de parecer que ele tá mentindo pra cacete, mas... Quando a pessoa vai mentir, ela não pensa muito bem na história, ela vai criando as informações e a mentira na hora. É muito comum que tenham certas inconsistências narrativas ali. Do que ela caiu. Não, ela tropeçou na Luana. Não foi o meu ato que fez ela cair. Não é o que ela conta. Sorrisinho na cara. Cada um fala o que quer, né? Muito bom que o Cabrini joga uma informação e fica em silêncio, tá? Quando você quiser arrancar a informação do mentiroso, você não pode se antecipar. Deixa ele falar, que a própria pessoa se complica, né? Ele tá falando dessa camareira aqui, né? Essa mulher que foi empurrada, ela quebrou os 2 pulsos. Ela quebrou os 2 pulsos e precisou ficar ali hospitalizada. Pelo menos isso é o que ela conta, né? Agora, pois é, se o que ela tá contando é verdade, você acha que afastar uma pessoa, só um empurrãozinho assim de leve, é suficiente pra uma pessoa quebrar os 2 pulsos?
Ou você acha que tem que ter sido um baita empurrão? Vamos usar a lógica normal, não a lógica do mundo do dado, que você empurra uma pessoa pra um lado, ela cai pro outro, enfim. Na lógica normal, não faz sentido o que ele tá falando, né? Jogou longe. Nisso, eu automaticamente, para não amortecer o tombo, eu botei Cara, é uma mulher magrinha. Olha isso, Camila. A mulher é puro osso. as mãos assim, caí e nisso eu quebrei os 2 pulsos, o tendão saiu para fora, meses e meses e meses com os braços engessados. Imagina uma camareira que veste os atores, como é que vai trabalhar engessada? Essa é uma descrição correta dos acontecimentos? Por que ela demorou 2 semanas para ir no hospital? Caraca, velho, esse cara não dá. A mulher fala que, na verdade, ela empurrou, eu caí, ele me empurrou, eu caí, quebrei os 2 pulsos. Aí o cabreiro fala, foi isso mesmo que aconteceu? Ele fala, por que ela não foi no hospital? Perceba que ele não nega em momento nenhum. Não, eu não empurrei ela com toda essa força que ela tá falando, ela também não quebrou pulso nenhum. Ele devolve com uma pergunta, né? Mesma coisa, a pessoa perguntar assim pra você, é verdade que você saiu de casa aquele dia e sei lá, foi ficar com uma mulher, me traiu e voltou pra casa? E a pessoa fala, como você sabe que eu saí às 8 horas da noite? Não foi? Se você achasse que eu saí às 8 horas da noite, por que você não me ligou? A pessoa não nega nada, ela devolve com uma pergunta, né? Isso é uma manobra evasiva verbal, conhecido como S2, né? No Código do Scanso. Enfim. Alguém que se machuca com seriedade... Eu imagino o que tá passando na cabeça do Cabrini nessa hora, velho. Essa mãozinha aqui. Ele busca um hospital na hora, né? Isso é mentira. A Luana me botou dentro do carro imediatamente. Deu tempo de chegar na casa dela. Quando as dores começaram a ficar insuportáveis, ela, vamos para a clínica agora. Quando eu relembro, eu só lembro da dor. Nem saber porque tinha sido agredida. Isso era que era pior. Eu fui socorrer uma pessoa que estava no chão. Quando ele me jogou longe. Dado é condenado a pagar uma indenização à Esmeralda. Foi condenado, então, por conta disso, né? E parece que até hoje ele não pagou, né? Pô, aonde que eu vou tirar dinheiro? Agora, o que ele fez com 1 milhão e pouco que ele ganhou na fazenda? Ah, tá. Ele ganhou um dinheiro e não pagou a senhora até hoje. Ela não se conforma com isso. Então... Olha o sorriso no rostinho dele, na hora que ele fala, então... Dinheiro. Ela não se conforma com isso. Então... Olha o sorrisinho. Porque pelo visto ele não pagou ela até hoje, né? Você acha que ele tá preocupado em pagar essa senhora? Parece uma expressão de preocupação. Durante o período em que esteve casada contigo. Por isso que, inclusive, foi determinada uma medida protetiva que você não poderia se aproximar dela. É óbvio que houveram discussões, mas agressões, jamais. Tá vendo? Discussões. Ele tá sempre mudando a palavra. Você empurrou a camareira? Não, eu afastei. Você discutiu com a sua namorada e brigou, bateu? Discussão, não. Aliás, discussão sim, agressão não. Em 2014, Dado foi condenado a 2 meses e 15 dias de prisão por injúria e dano material contra sua então mulher. O ator riscou o carro de Viviane com palavras ofensivas. Por que você fez isso? Porque eu estava, na época, sem conseguir ver meu filho. Não existe nada pior do que você ser proibido de ver o seu filho. E por que você se considerou no direito de escrever isso na lataria do carro dela? Porque eu tava me sentindo, na época... Lataria do carro Caraca, cara. dela. Porque... Olha o sorriso. Primeiro que ele tá sempre fazendo um shrug, né? Ele tá colocando muita coisa ali que tá vindo na cabeça dele naquele momento. E a gente tá falando de um cara que riscou o carro de uma mulher com palavras ofensivas, né? Prejuízo material e tal. Prejuízo psicológico, social, e aí, quando ele fala sobre isso, ele fala com um sorrisinho no rosto. Eu risquei o carro dela porque... Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu tava me sentindo, na época, usado. Você se arrepende disso? Com certeza, com certeza. Outubro de 2020. Dado é acusado de agressão por Marina Dolabella, sua prima e então namorada. Relatos de puxões de cabelo, tapas e socos no rosto. Registros de uma perfuração de tímpano. Dado foi condenado em primeira instância a 2 anos e 4 meses em regime aberto. Você admite que rompeu o tímpano da Marina Dolabella?
que eu rompi o tímpano dela, não. É o que ela declara. Então, mas ela, na época, ela tava com Covid. Ah, não, cara. E aí você foi fazer o quê? Você foi ajudar ela? Você foi dar um tapa pra sair o catarro? Puta, cara, não dá pra acreditar nesse cara. Olha, você é acusado de ter agredido, de ter batido, de ter espancado sua namorada, inclusive ter rompido o tímpano. Não. Romper não. O tímpano não. Porque ela tava com Covid. Pô, cara, não dá, cara. Esse cara aqui, bicho. Não dá, não. Pelo laudo do médico, não teve rompimento do tímpano. Pelo menos eu não vi isso. Você estava sob efeito? Eu não vi isso, foi bom, né? O cara deu um tabefe, olhou. Não, tá suave, não estourou o tímpano. Cara, galera, isso aqui não dá não, cara. De droga, lembrar sobre... Não, eu não vi isso. Você estava sob efeito de droga? Lembrar sobre... Não. E por que você fez tudo isso? Por que você não se conteve? Não. Vocês percebem o tanto que surge sorriso? Meu amigo, estamos falando de um cara. A gente tá falando de uma situação de agressão à mulher. E a reação do cara é um sorriso. E por que você fez tudo isso? Por que você não se conteve? Olha o sorrisinho no canto dos lábios. Ele tá segurando pro sorriso não sair. Eu infelizmente... Infelizmente eu não posso falar sobre o processo. Caraca, bicho. Bizarro, né? Você tá falando sobre uma situação de agressão e a primeira reação sua é um sorrisinho. Agressão à mulher. Ai, vamos pro próximo caso aqui dele, falando da atual namorada. Eu devo ter merecido isso também. Por ter pedido pra te botar sal, menos sal na comida. Isso é pouco. São desabafos importantes. Sim, então, eu acho... Olha o sorrisinho de novo. Eu acho que... Olha o padrão do rapaz. Bate mulher, aí quando é perguntado por que bateu, dá um sorrisinho. Bom, hein, cara? Padrãozinho bom pra caramba, né? Acho que assim, melhor do que eu falar seria ela, né? Eu falei pra ela, cara, por favor, olha só, você quer fazer a comida? Vem fazer a comida. E aí, eu não lembro direito, porque foi tão besta que eu falei assim, cara, pô, você vai entrar nessa energia, eu vou embora então. Você vai entrar nessa energia. Você percebe que as histórias que o Dado conta sempre foi um infortúnio do acaso, ele sempre é uma vítima pobre do acaso. A culpa sempre é das outras pessoas, perceba. Olha, eu falei pra ela vir cozinhar, já que ela tava dando pitaco, então você quer vir fazer? Vem você. Mas você vai entrar nessa energia, então eu vou embora. Quem que vai brigar com um cara que tá indo embora? Imagina, você recebe uma visita na sua casa. Essa visita faz alguma coisa, um parente, um amigo, que te incomoda. E essa própria pessoa fala, cara, desculpa, tá, eu vou embora. Você vai atrás pra bater nessa pessoa? As histórias do cara não tem sentido. E ele sempre coloca como um papel de vítima, né? A camareira, não, eu tava conversando com a Luana, ela veio me atrapalhar, eu não consegui ver a Luana direito, eu só afastei. A Luana, não, eu tava indo embora, eu dei a comanda na mão dela, ela me segurou pelo braço, eu só tirei, falei, peraí, meu braço, me solta. Ele é sempre uma pobre vítima da sociedade, né? As histórias que ele conta. Então eu vou falar o que eu falei no começo. As histórias dele, o mundo da lógica é totalmente invertido, porque as coisas que ele conta, as evidências que você tem dos boletins de ocorrência, dos exames de corpo de delito mostram o contrário, ou esse cara mente muito ou mente pouco, né? Então, e aí começou, não sei o que não sei o que lá, eu não lembro. Marcela Tomaszewski, 28 anos. Ela começou cedo na carreira de modelo. Vamos ver o que ela conta. O que ele fez exatamente? Foi algo tão rápido, tão bobo, por um sal na comida, que não dá nem pra acreditar. Perceba que ela não conta o que ele fez. Ela fala, foi algo tão rápido, tão bobo, um sal na comida, não dá pra acreditar. Eu ter merecido isso também. É uma evasiva verbal, né? Ao invés de eu responder de maneira direta a pergunta que o Cabrini faz, o que exatamente ele fez, eu dou uma resposta indireta. Nossa, olha, tanta coisa aconteceu. Não sei se talvez o Dado tenha coagido ela, convencido ela a parar de falar contra ele. Ela é amiga dele há 10 anos, então às vezes era uma pessoa que o Dado conhecia. Pode ser que ele tenha manipulado ela ao longo desse tempo pra pessoa virar amiga, ficar na cola dele. E quando ele terminou, ele foi lá e ficou com ela, ou ela se aproximou dele, enfim. Sei dizer. Por ter pedido pra te botar sal, menos sal na comida. Você está muito revoltada, hein? Com certeza, estressada. Eu sou uma pessoa que sou calma, mas
quando me tiram do sério. Ela lembra aquela atriz dos Jogos Vorazes, né? Eu também me estresso. Eu acho que qualquer ser humano não consegue ter o equilíbrio 100%. Ele tocou em você? Não, ele não tocou em mim. Não. A tremedeira na voz, a não visualização. O que é a não visualização, pessoal? Não visualização é quando tem uma piscada maior, né, pelo tempo maior de uma piscada. Uma piscada seria isso aqui. Uma não visualização seria isso. A não visualização é quando geralmente eu não quero ter contato com algum estímulo. Vem uma imagem na minha cabeça, eu não quero pensar naquilo. Para não pensar naquilo, eu não quero nem ver, cara. Nossa, eu não quero nem imaginar isso. É quando eu tento não ter contato mental com aquele estímulo, né? Olha aí os hematomas, os vergões nela. Gente, dá a impressão que você está com hematoma. Você não está protegendo. Não, jamais. Eu não protegeria um agressor. Você não está protegendo. Não. Ó, não visualização, cabeça baixa. A pergunta do Cabrini é boa. Você tá protegendo ele? Não. A cabeça baixa é um sinal clássico de culpa ou vergonha, se sentir envergonhado. Junta com a não visualização, são sinais aí incongruentes. Por que é incongruente? Aí só ela vai saber responder. Jamais. Eu não protegeria um agressor. Eu não protegeria um agressor. Ela usou o termo agressor, que novamente é um termo genérico, afastamento não verbal, mas ela não está dizendo que está protegendo o dado. Perceba, ela não falou assim, não, eu não estou protegendo o dado, até porque ele não me agrediu. Ela fala, não, eu jamais protegeria um agressor. Isso pode ser verdade, se eu me fizer acreditar que o cara que eu tô namorando que me bateu não é um agressor. Mas perceba que ela não fala de maneira direta que não está protegendo o dado do Dolabella. Ela fala assim, um agressor jamais protegeria um agressor. Então ela usa termos abertos, abrangentes, uma estratégia de afastamento verbal, em vez dela falar de maneira direta do cara que tá, enfim, que gerou toda essa situação. Ele falou, não, você tem que ir pra delegacia. Você tem algum tipo de receio que ele possa te agredir? Não tenho. Porque se eu tivesse, com certeza, eu não botaria ele dentro da minha casa. Várias expressões de medo, né? A expressão de medo dela. Não tenho. Porque se eu tivesse, eu jamais botaria ele dentro da minha casa. Então a moça tá extremamente nervosa nesse momento aqui da entrevista, é assustada enquanto responde isso. A pessoa não tem muito mais o que eu falar, né? Aqui, se a moça voltou atrás com a denúncia, com a acusação, não tem muito mais o que pode acontecer nesse caso. É isso que a gente tem para hoje, tem vários sinais incongruentes aí. No dado, nem se fala, né? A própria lógica das histórias que ele conta nem fazem sentido. A moça tá super assustada, super com medo, demonstra sinais de incongruência, como a gente acabou de observar, quando diz que não aconteceu nada. E talvez ele tenha convencido ela a voltar atrás com a acusação. Não sei, né? Ele parece ser um rapaz bem manipulador, consegue usar de repente a sedução, a lábia para manipular. Enfim, é isso que a gente tá vendo nesse momento aqui agora, mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o dado não fez nada? Que tenha acontecido algo, ou que ele tá mentindo, ou que ele tá manipulando ela? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. E se esse tipo de análise é algo que você tá gostando, coloque nos comentários também a palavra persuasão, análise, para que mais análises como essa cheguem até você. Meu nome é Vitor Santos, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu!